A Idade Média, como você já viu em outros vídeos aqui do canal, comumente é retratada de maneira polêmica, quase sempre depreciativa. Dentre os vários eventos do período, as cruzadas fazem parte deste conjunto de temas que divide opiniões e que renderam muitos livros com teses divergentes sobre o assunto. As cruzadas, porém, não escondem muitos segredos, ainda que muitos desejem encontrar supostos interesses ocultos por trás de suas implicações. Como sempre, o que basta é analisar a história através dos fatos, algo que infelizmente os críticos ferrenhos do período medieval não o fazem. Neste vídeo, você vai aprender tudo aquilo que não te ensinaram sobre as cruzadas. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma história do mundo. As cruzadas sempre foram, de alguma maneira, retratadas como um ato de violência contra o Oriente, ou mais especificamente contra os pacíficos e moderados muçulmanos. Também se atribui às cruzadas um suposto imperialismo europeu, ou ainda que os cruzados teriam partido para o Oriente unicamente em busca de terras ou riquezas. A maior parte dessas teorias nasceram durante o período iluminista, onde uma de suas marcas seria justamente a depreciação do período anterior. Seria no chamado Século das Luzes a criação da famosa expressão Idade das Trevas, tema este que já mostramos a verdade em um vídeo aqui do canal. A Igreja Católica passaria a ser vista como um mal, assim como seus fiéis e principalmente seu clero. A religião daria lugar ao cientificismo e ao racionalismo, e uma nova classe de intelectuais daria início a um novo momento. Neste contexto, os cruzados passariam a ser vistos como fanáticos e suas ações interpretadas como um dos maiores erros da humanidade. Diderot daria o termo deste novo tempo. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. O iluminismo, por fim, resultaria na Revolução Francesa de 1789, que desde então inauguraria a modernidade e com ela novas maneiras de interpretar a história. O próximo passo, que atribuiu aos cruzados uma razão puramente materialista nas suas convicções, seria dado pela escola marxista pós-século XIX. As cruzadas, dessa maneira, se apresentavam como incursões militares tendo em vista a conquista de terras e despojos de guerra, atentando contra os muçulmanos pelas ambições materiais que tinham e deixando um rastro de sangue por onde passaram. Voltaire classificaria as cruzadas como uma epidemia de fúria que durou 2 séculos e foi sempre marcada por toda a crueldade, toda a perfídia, todo o excesso e toda a insensatez de que a natureza humana é capaz. Já as ideias de uma busca por riquezas encontrariam eco nas palavras de Johann Lorenz von München, um historiador luterano que escreveria que a ambição e a ganância sustentaram e reforçaram os imperatismos do fanatismo e da superstição. Edward Gibbon, uma das fontes mais conhecidas referentes ao tema, complementaria afirmando que as cruzadas tinham como objetivo a busca por minas de tesouros, ouro e diamantes, de palácios de mármores e jaspe, bem como de bosques odoríficos de canela e incenso. No século XX nasceria uma nova perspectiva, a de um colonialismo europeu, e sobretudo como uma forma de alguns nobres pouco favorecidos ou abastados conseguirem posses através das cruzadas. Um dos principais expoentes dessa teoria foi o livro The Crusades, de 1972, que diz que a cruzada funcionava como uma espécie de válvula de escape para a classe cavalheiresca, uma classe que olhava para a cruzada como um modo de resolver os seus problemas materiais. Como dito, muitos livros com várias perspectivas foram produzidos a respeito do tema. Entretanto, fixou-se como um consenso de que as cruzadas teriam sido motivadas de alguma maneira por um fanatismo religioso, tendo como fins explícitos ou implícitos benefícios materiais. Essa perspectiva construída, porém, não é de toda a verdade. O problema é que todos esses historiadores que analisaram as cruzadas procuraram entender elas através de premissas fundadas no seu presente. Seria como se tentássemos analisar o século XI através de uma perspectiva do século XXI. Tanto católicos quanto muçulmanos ou ortodoxos tinham na religião seus principais norteadores morais. Os católicos acreditavam piamente na sua fé. Em outras palavras, aquilo que acreditavam eram de fato as suas razões de vida. Atualmente também consideramos que guerras são intrinsecamente más. Mas não era assim em outros tempos. Existia a concepção de guerras justas. Aliás, guerras sempre foram comuns na história da humanidade, e ainda são, mesmo que o século XXI tenha trazido uma paz de aparência para o imaginário ocidental. Guerras são constantes no mundo, e em exemplos mais recentes está o caso da Rússia e Ucrânia, ou os conflitos no Oriente Médio. Seja como for, na época das cruzadas isso era muito maior, e como comumente estudamos, no período da queda e construção de novos impérios, isto era recorrente.
existia uma outra concepção acerca das formas de defesa e de ataque, onde a violência caminhava entre as duas, sendo justificada ou não. É neste contexto que surgem as cruzadas. Desde o século VII, os muçulmanos já haviam iniciado seu processo de expansão. Quando o Papa Urbano II proclamou as cruzadas em 1095, o islamismo já tinha tomado 2/3 dos territórios cristãos, tanto em posse dos bizantinos ou em posse dos principados católicos na Europa. As cruzadas nascem em um primeiro momento como uma maneira de reagir e até de maneira tardia ao avanço muçulmano. Cai, portanto, a tese de que os muçulmanos eram um povo pacífico e moderado, visto que em menos de um século já tinham conquistado boa parte da Ásia Menor, da Síria, do norte da África e da Península Ibérica, além dos próprios relatos da época em que judeus e cristãos reclamavam das constantes hostilidades que sofriam em território islâmico, não podendo celebrar as suas festas e construir templos, tendo de pagar altos impostos, tanto por sua residência quanto pelas suas peregrinações. É verdade que os muçulmanos aceitavam a permanência de judeus e cristãos em seus territórios por serem povos do livro, porém eram vistos sobretudo como povos inferiores, o que acarretava em constantes humilhações públicas. Com relação a questões econômicas, é difícil afirmar que as cruzadas tinham como objetivos interesses estritamente materiais. Ir para uma cruzada não era nada barato. Os nobres e reis eram quem financiavam as cruzadas, e muitos, motivados por sua religiosidade, hipotecavam os seus bens para peregrinar até Jerusalém, onde em muitos casos era o mesmo que decretar falência. Mesmo depois dos sucessos da primeira cruzada, seria extremamente difícil manter os principados de Antioquia, Trípoli, Edessa e Jerusalém, principalmente pelo caráter peregrino de que se revestiu a propaganda de Urbano II. Quando os assentamentos foram conquistados, a maior parte dos combatentes voltaram para a Europa, e menos de 1/10 da população europeia permaneceu no local, terminando por descreditar outro mito, o de que as cruzadas teriam sido uma espécie de empreitada colonial. Ademais, era muito custoso defender os principados, já que a maioria tinha voltado para o continente europeu, tornou-se necessário desenvolver uma nova estratégia. Os governantes passariam a conceder terras a nobres ricos que pudessem tomar posse de novos assentamentos em terras distantes, para que, trazendo suas tropas, suas famílias e seus súditos, pudessem custear a defesa de suas fronteiras. Essa situação colocou um ponto final em mais 2 mitos. O primeiro da tal classe cavalheiresca, posto que quem assumiu os assentamentos eram pessoas com já considerável poder financeiro. O segundo é que havia mais prejuízos do que benefícios ficar com essas terras, visto que eram extremamente caras e perigosas. Partindo de uma perspectiva religiosa, não há como compreender o motivo das cruzadas sem antes passar pela expansão muçulmana, ocorrida após a morte de Maomé em 632. Como dito antes, as cruzadas aparecem principalmente como uma reação ao islamismo. No início da expansão islâmica, grandes poderes maiores existiam e disputavam espaço na Europa, Oriente Médio e África Setentrional, dentre eles o Império Persa e o Bizantino. Só para melhor esclarecer, pouco antes da queda de Roma, em 476, o Império Romano havia sido dividido em 2, dando origem ao Império Romano Ocidental, com sua capital em Roma, e ao Império Romano Oriental, com sua capital em Constantinopla, mais conhecido como Império Bizantino. O cristianismo, desde o século IV, já era a religião oficial do império, e assim como ele, também se dividiria em 2 no século XI a religião, separando cristãos católicos e ortodoxos. A religião muçulmana, porém, surgiria apenas com Maomé no século VII, na Península Arábica, dando início a um processo de expansão tanto religiosa quanto militar e político. Os primeiros a serem conquistados seriam os sírios. A Síria se constituía em uma das províncias do Império Bizantino e tinha terras melhores que os árabes para a produção agrícola, além de grandes cidades como Damasco. As primeiras tropas muçulmanas adentraram a Síria em 633, um ano após a morte de Maomé, e conquistaram Damasco e boa parte da região em 635. Pouco tempo depois, estabeleceu-se um califado, tendo a cidade como capital. Uma explicação para o sucesso da empreitada militar frente aos bizantinos pode ser esclarecida através do fato de que os sírios detestavam o governo de Bizâncio, e com o início das guerras, os muçulmanos passariam a ser vistos como libertadores, ganhando apoio considerável no território. Depois da Síria, seria a vez da Pérsia, com os muçulmanos tomando a capital de Ctesifonte logo após a Batalha de Cadés em 636. O califa Al-Mansur então transferiu a sede islâmica de Damasco para Madina al-Salam, que significava Cidade da Paz, mas que ficaria conhecida por outro nome, Bagdá, Cidade de Deus.
No mesmo ano, a Palestina, que também era uma província do Império Bizantino, seria invadida pelos muçulmanos, tendo Jerusalém, ou a Terra Santa, como era conhecida pelos judeus e cristãos, caído 2 anos depois perante o califa Omar. O Egito também cairia alguns anos depois, entre 645 e 46. A história dessa expansão merece por si só um vídeo. Seja como for, Alexandria seria tomada, metade da cidade seria destruída e suas fortificações colocadas abaixo. Graças ao êxito no Egito, as portas ficaram abertas para que os muçulmanos também pilhassem a ilha do Chipre, a Sicília e Rhodes. Mas o mais importante era que agora a África Setentrional ficava escancarada e o caminho livre. Mas esta só seria invadida muitos anos depois, em 670, devido aos vários conflitos travados dentro do próprio islamismo que terminariam por dividir a religião entre sunitas e xiitas. Muitas tropas, desde então, seriam mobilizadas, varrendo o território e conquistando Cartago em 705, uma das cidades de maior expressão do território. Tendo conquistado boa parte do Oriente Médio e do norte do território africano, agora as tropas muçulmanas avançavam pelo Estreito de Gibraltar, chegando na Europa. Os romanos iriam pela primeira vez enfrentar os muçulmanos, que posteriormente ficariam conhecidos como mouros, numa batalha que ocorreu próximo da cidade de Toledo, na qual foram severamente derrotados. Pouco se sabe referente a quando ou como foi a tomada da Península Ibérica nos seus pormenores. Sabe-se, porém, que o território não chegou a oferecer grande resistência, tanto por uma deficiência militar da região, quanto pela insatisfação de boa parte da população, quanto ao governo visigótico estabelecido desde o ano 500 d.C. A Espanha, que pelos muçulmanos era conhecida como Al-Andalus, passaria a ter Córdoba como capital após a sua tomada pelo islamismo. A nobreza espanhola, que ainda resistia, passou a se concentrar em uma área que era conhecida como Astúrias, que daria origem ao famoso Reino das Astúrias. Ensaiava-se uma reação da cristandade, e em 722, na Batalha de Covadonga, os cristãos infligiram uma grande derrota aos exércitos muçulmanos. Mais importante que Covadonga, porém, foi a Batalha de Poitiers em 732, que barrou de vez a invasão islâmica para o resto da Europa através da Península Ibérica. Fundamental neste evento seria Carlos Martel, líder militar dos francos na batalha e posteriormente fundador do Império Carolíngio, que anos depois seria expandido pelo seu neto, Carlos Magno. Porém, quando este morreu em 814, o grande império se fragmentou em vários pequenos reinos, estados ou ducados, que na prática possuíam autonomia perante o poder central. Atuando de forma conjunta ou separada, esses poderes locais foram conseguindo aos poucos fazer com que as forças islâmicas recuassem, embora não totalmente. Em 1062, já às vésperas das cruzadas, o Papa Alexandre II convocou cavaleiros para lutar na Espanha, oferecendo-lhes a remissão temporal dos pecados. Na Palestina, 9 anos depois, Jerusalém cairia perante os turcos seljúcidas. É por todos esses pontos que podemos considerar as cruzadas como uma espécie de defesa ao avanço muçulmano, posto que em pouquíssimo tempo haviam conquistado diversos territórios cristãos. Soma-se a isso também, mas de maneira secundária, uma suposta intenção da igreja de pôr termo ao caótico cenário interno do século XI. Basicamente, o que acontecia era que os principados europeus constantemente se encontravam em guerra, prevalecendo uma situação de extrema violência na Europa. Numa tentativa de apaziguar os ânimos e canalizar para algo que em tese seria o interesse de toda a cristandade, as cruzadas seriam proclamadas. Ademais, no período também existiu um interesse da igreja em reformar o estilo de vida leiga, trazendo-os mais perto de um estilo de vida religioso. Nesse sentido, nasceriam também ordens de guerreiros cruzados, como a Ordem Hospitalária, Templários e a dos Teutônicos. Entretanto, a reconquista de Jerusalém parece ter sido de fato o objetivo principal dos cruzados, pelo menos em primeiro momento. As motivações ficariam ainda mais fortes com as hostilidades sofridas pelos cristãos nas suas peregrinações para a Palestina e pela destruição de locais considerados santos. É com este contexto que finalmente chegamos no ano de 1095, data de proclamação das Cruzadas. Na época, o Papa Urbano II, se encontrando em um concílio em Piacenza, no norte da Itália, recebeu a embaixada bizantina de Aleixo I, a qual lhe requisitava ajuda contra os turcos. Urbano II então convocou outro concílio, que seria realizado em Clermont, na França, e em 27 de novembro convocou pela primeira vez as pessoas para que fizessem votos de cruzados.
No discurso, o Papa lembrava aos cristãos a violação ao Santo Sepulcro ocorrida em 1009, por ordem do Fatídima al-Hakim, onde o túmulo de Cristo teria sofrido sérias avarias. Apontava também para a libertação das igrejas orientais e, sobretudo, da de Jerusalém, além de, evidentemente, o Santo Sepulcro. Os votos de cruzados, além de representar uma ação militar, também abarcava o conceito de peregrinação à Terra Santa, onde todos deveriam tomar a sua cruz e ajudar na reconquista de Jerusalém. Para tanto, concediam-se indulgências e a remissão dos pecados. Vale ressaltar que essa remissão dos pecados não era concedida como algo meritório. Pelo contrário, concedia-se a oportunidade de as pessoas irem para as cruzadas e, pelas dificuldades da empreitada, oferecer aos sofrimentos para se obter o perdão. Nas palavras do medievalista Jonathan Riley Smith, Urbano II estava proclamando uma guerra onde os combatentes estariam impondo punições condignas a si mesmos por seus próprios esforços. Isso é, dava-se a chance para que as pessoas contribuíssem para a sua própria salvação. Os primeiros cruzados tanto tinham o caráter de peregrinos que durante o caminho e nas suas batalhas realizavam cânticos, exercícios devocionais e litúrgicos. Era quase que um grupo de militares religiosos compostos por leigos. Ficava previsto que em agosto de 1096 partiriam os primeiros grupos cruzados para o Oriente. Entretanto, muitas pessoas partiriam antes da data estipulada, o que daria origem às famosas Cruzadas Populares, nas quais uma das figuras mais lembradas seria Pedro o Eremita. Essa primeira onda de cruzados seria trucidada pelos muçulmanos, tanto por uma questão de desorganização, quanto pela sua falta de liderança, sofrendo várias derrotas nas fronteiras gregas, em especial na Nicéia turca, localizada na Ásia Menor. A segunda onda já partiria na data estipulada, reunindo grande contingente de várias regiões da Europa e tendo como principais figuras Godofredo de Bulhão, Balduíno de Bolonha, irmão de Godofredo, Raimundo de San-Gil e Boemundo de Taranto. As tropas se concentrariam em um só exército na mesma Nicéia controlada pelos turcos em junho de 1097. Os gregos, porém, acabariam não prestando o auxílio prometido em Piacenza, o que terminaria por gerar tensões entre os cruzados e as forças imperiais, que desde a data passariam a olhar aos seus aliados com desconfiança. Agindo por conta própria, avançaram sobre a Ásia Menor, dividindo-se em dois grupos. O primeiro partiu sob o comando de Boemundo de Taranto, que levava consigo normandos da Itália e da França e também gregos. O segundo, liderado por Raimundo de San-Gil, agregou franceses e lorenos. Ao contrário da primeira onda de cruzados, essa teria sucesso, conquistando os territórios de Edessa, Antioquia, Trípoli e Jerusalém. Balduíno de Bolonha governaria Edessa, Boemundo de Taranto, Antioquia, Raimundo de San-Gil, Trípoli e Godofredo de Bulhão, Jerusalém. Após a morte de Godofredo, Balduíno assumiria o seu posto. Uma das razões para o sucesso da Primeira Cruzada se explica através da fragmentação política do islamismo. Como já mencionamos, o islamismo não se constituía em uma força unificada e neste momento estava dividido entre diversos principados que governavam regiões diferentes. No entanto, mesmo após tudo isso, defender os territórios conquistados não seria nada fácil. Em 1144, Edessa seria reconquistada pelos muçulmanos e Damasco seria destruída. As notícias chegariam ao Ocidente no ano de 1145. O Papa Eugênio, através de uma bula, então convocou uma nova cruzada, tendo Bernardo de Claraval como seu trunfo para convencer os reis europeus a fazerem mais uma vez os votos de cruzadas. Luís VII, rei da França, e Conrado III, rei da Alemanha, concordariam, e a data prevista para a partida seria programada para a Páscoa de 1147. A Segunda Cruzada, porém, seria um desastre. O Império Bizantino pouco ajudaria os cruzados, e os alemães, tendo partido primeiro rumo a Edessa, sofreram com a falta de suprimentos, o cansaço da viagem e a falta de auxílio. Estando no rio Bates, próximo a Dorileia, os alemães foram atacados pelos seljúcidas. Foi um massacre. As tropas se dispersaram e a que sobrou voltou para Nicéia. Os franceses sofreriam as mesmas penas e, como os alemães, seriam atacados pelos seljúcidas, dessa vez nos arredores de Éfeso. Os dois reis, não tendo condições de continuar com a investida, rumaram até Jerusalém, cumpriram seus votos de peregrinação e voltaram para casa. A partir da Segunda Cruzada, é fundamental que duas coisas fiquem evidentes. A primeira era que os cristãos voltavam para a Europa com a moral baixa. E a segunda era que os muçulmanos agora estavam tomados de confiança. Saladino, governador muçulmano do Egito, compreendendo a debilidade das forças islâmicas quando fragmentadas, procurou uni-las. Já no ano de 1187, Saladino dava início a uma série de investidas contra territórios cristãos, obtendo grande êxito e tomando Jerusalém em setembro.
A terceira cruzada, a famosa Cruzada dos Reis, seria neste momento proclamada. A pedido do Papa Urbano III, Felipe Augusto da França, Frederico Barbarossa da Alemanha e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra se comprometeriam partir para reconquistar a Terra Santa. Frederico, tendo partido por terra e alcançado a Ásia Menor em 1190, acabaria morrendo no caminho por afogamento nas águas do rio Cydnus, o que provocaria uma dispersão das forças alemãs. Os reis de França e Inglaterra, porém, avançariam pelo mar, conseguindo ocupar São João de Acre em 1191, estabelecendo na região a sua capital, visto que apenas conquistariam o território litorâneo do Mediterrâneo, de Tiro até Jafa. No mais, se preocuparam em assegurar o que havia restado do Principado de Antioquia, na Síria, e o Chipre, fruto das expedições do rei Ricardo. O fato é que depois da expulsão dos cristãos de Jerusalém, dificilmente os cruzados conseguiriam reconquistar a Terra Santa, nunca o conseguindo em sua plenitude. Entre 1198 e 1216 seria proclamada a Quarta Cruzada, a pedido do Papa Inocêncio III, que desejava enviar tropas para a Palestina. Entretanto, os rumos tomados seriam completamente diferentes dos esperados. Por influência de cristãos venezianos, em sua boa parte comerciantes interessados na região grega, rumaram sem autorização papal para Constantinopla. Muitos foram excomungados, principalmente os seus líderes. Os cruzados, então, tomaram a capital bizantina, estabelecendo um governo que perduraria até o ano de 1206, quando Miguel III retornou e tomou o território para os gregos. Depois da Quarta Cruzada, muito se perdeu da essência dos primeiros cruzados, que agora, em sua boa parte, passava a ser composto de mercenários. Evidentemente, a religiosidade ainda cumpriu seu papel, mas em menor grau. Com o objetivo de conquistar Jerusalém, outra estratégia passou a ser pensada pela Igreja e pelos cruzados: tomar o Egito para, por terra, alcançar a Palestina. E assim se daria a Quinta Cruzada, entre 1219 e 1221. Contudo, a falta de experiência com a região, isso é, a sua geografia e o seu clima, colocava os cristãos em desvantagens. Não conseguindo adentrar de fato nos postos principais do território, seriam forçados a bater em retirada. A Sexta Cruzada, também lembrada como peregrinação sem fé, seria empregada por Frederico II, rei da Alemanha, entre 1228 e 29. Assim ficou conhecida sua peregrinação, este que já tinha sido excomungado pelo Papa Gregório IX, que havia perdido a paciência com as suas falsas promessas. Frederico II parece ter entrado para as cruzadas mais por desejos pessoais do que para agregar aos planos da cristandade. Tinha como objetivo se tornar rei de Jerusalém e até conseguiria tomar parte da Terra Santa por um tempo, através de um tratado com o sultão do Egito que lhe concedera 10 anos de governo. A Sétima Cruzada parece ter tomado o mesmo rumo da Quinta. Encabeçada pelo rei Luís IX da França, posteriormente canonizado pela Igreja, tentaria conquistar o Egito em 1248 e até chegaria a conquistar Damieta, mas seriam expulsos pelas tropas de Mansurá pouco tempo depois. A história das cruzadas é complexa e deve-se procurar entendê-las através da ótica de sua época e também compreender que as fases do evento foram bem diferentes entre si. A motivação dos primeiros cruzados foram gradativamente se perdendo ao decorrer dos anos. O aspecto religioso, porém, sempre esteve presente como um norteador das incursões militares. Não se deve, de maneira alguma, reduzir as cruzadas a um aspecto ou apenas a uma interpretação. Esperamos que com este pequeno grande vídeo você tenha conseguido perceber o que verdadeiramente foi as cruzadas. Caso tenha percebido, deixe o seu like e deixe um comentário aí embaixo do que aprendeu. Se ainda não é inscrito no canal, clique no botão e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Na descrição estará o link para o Instagram do canal e o nosso grupo do Telegram. Siga o Instagram para interagir com a gente e entre para o nosso grupo do Telegram para ter acesso a conteúdos exclusivos. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!